Ação. Gente, olha só, eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar uma coisa que eu estava aqui falando sozinho, que é o seguinte, por exemplo, tem coisas quando eu estou jogando tarô, que eu não falo em voz alta ou eu não pergunto em voz alta porque de muitos motivos, que é esses motivos de conflito que eu já falei aqui. Mas uma coisa que, de novo, eu vou explicar que as pessoas que vão procurar qualquer consulta de tarô, qualquer pastor, mesmo que você vá numa igreja evangélica que tem revelação, por exemplo, como eu gosto de uma pastora do YouTube, pastora Anitisca. Qual é o primeiro princípio, gente, que você tem que entender? A espiritualidade, antes inclusive, como que é chamado essas ordens, né? Onde você aprendia sobre o que hoje se aprende na igreja, nas religiões. Eram as ordens de mistérios. E por que que é mistério? Porque se todo mundo soubesse, não seria um mistério, entende? Se todo mundo tivesse acesso, não seria um mistério. Então, quando a gente está lendo um tarô, quando um pastor te dá uma profecia, ele fala: Eu vejo você num deserto com sol, entende? Não necessariamente vai ser um deserto. Por exemplo, pode ser uma alusão ao deserto, que é os 40 dias que Jesus passou sozinho no deserto. Então pode ser que você vai passar um período de provação. Compreende o que eu estou falando? Então, gente, a espiritualidade, ela é muito esperta, ela é muito inteligente. Então, no meu caso, eu estou cercado de gente querendo o meu mal, querendo a minha cabeça. Um monte de abutre. O que que ela vai fazer, gente? Ela vai falar em parábola, em profecia, entende? Ela não vai falar, olha, amanhã, 10 horas da manhã, fulano vai chegar na sua porta, BBB, BBB. Ah, pega o seu carro, não é assim. E qualquer pessoa, gente, que realmente trabalha com a espiritualidade nesse sentido, vai falar para você. Tem uma menina que eu sigo, que ela até postou um vídeo que ela fala assim, como que é? Como que eu queria que a minha entidade respondesse? Aí é assim, filha, você vai passar por alguns problemas, mas não sei o quê, mas fica tranquilo, vai ficar tudo bem. O Pix está a caminho. Tipo, a expectativa, né? Aí na realidade ela fala assim, aí ela põe, realidade, a voz, confia, entende? Aí você fala, uai, só isso? É assim, gente, a espiritualidade, entende? A não ser que você sente do lado de uma entidade e converse com ela incorporada, aí sim, aí você vai ter, ó, papapá, 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 é isso, é aquilo, BBB, 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 BBB. Aí você vai ter uma conversa com a entidade, você está conversando diretamente com o espírito. Entende? Se eu tivesse aqui com o espírito, gente, eu não estava consciente e eu não estava precisando dessa coisa aqui. Entende? Então a gente puxa energia e a gente vai interpretando o que a gente está sentindo, o que a gente está ouvindo na clareaudiência, entende? Não é algo concreto, direto. A espiritualidade. Por que que Jesus falava em parábolas? Você sabe, gente? Porque, da mesma forma, Jesus falava em parábolas porque ele andava por aí e sempre tinha gente vigiando ele. Então, ele falava de uma forma que as pessoas que ele queria que entendesse o que ele estava falando, entendesse, e as outras não. Entendeu? Então, as mensagens de tarô, elas são criptografadas, gente. Só a pessoa que é o destinatário da mensagem que vai receber. Então, em Harry Potter mesmo, tem uma regra, vamos dizer assim, né? Uma, vamos botar uma regra sobre profecias, né? Acho que é na Ordem da Fênix, o Harry tem aquela busca lá pela profecia, né? Que o Sirius Black morre, inclusive, nessa busca aí. E aí, o que que é falado lá? Que apenas a pessoa para a qual a profecia foi feita é que pode retirá-la. Então, por que que lá na época, por que que o Voldemort encaminha o Harry para lá? Porque ele queria saber dessa profecia, só que ele não podia pegar, porque a profecia era para o Harry, entendeu? Então ele não podia pegar essa profecia. Ele precisava que o Harry pegasse e soubesse para ele entender. Compreende? Então é meio isso. Então é o que eu tô falando. Às vezes eu tô aqui, gente, falando blá 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 blá. Pra mim, não, essa última leitura que eu fiz agora não fez sentido absolutamente nenhum pra mim. Entende? Mas vai fazer. Essa pastora, muitas vezes ela fala coisas que
todo mundo está olhando, entende uma coisa, porque leva na literalidade. E eu entendo o que ela quer dizer para mim, porque eu pego sinais, entende? Às vezes eu estava pensando sobre um assunto e ela fala aquilo que eu estava pensando. Alguma coisa que eu estava em dúvida, ela comenta, entende? E é assim que funcionam as profecias, gente. Não é para todo mundo, entende? Por isso, assim, que eu falo que eu compreendo por que que a espiritualidade me fez passar por tantas situações que, aos olhos das pessoas, são humilhantes, sabe por quê? Porque para eu fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, gente, eu preciso estar com o foda-se muito ligado para a opinião das pessoas, entende? Porque a maioria das pessoas que vai chegar nos vídeos, que vai ouvir as leituras, não vão entender nada, vai achar isso aqui uma palhaçada, entende? Vai achar isso aqui algo de quem não tem o que fazer e que está querendo ganhar like, compreende? E não é isso. Então a espiritualidade ela vai falar com a pessoa que ela precisa falar, com quem é realmente para receber, não é com qualquer um, entende? Se você está por aí perseguindo, você acha que uma leitura de tarô, entende, gente? As pessoas, a gente tem que ter consciência. Se eu tô, mano, numa vida toda errada, cometendo crimes, você acha mesmo que a espiritualidade vai se prestar ao papel de falar com você, de graça, sem você buscar ela? Se a gente, mano, se a gente que tenta fazer as coisas certas, ninguém faz tudo certo, né? A gente sempre, eu falei, ontem eu assisti um vídeo que eu tava falando isso. A gente acerta hoje, erra amanhã de novo, acerta depois de amanhã, acerta depois, mas inevitavelmente você vai errar, a gente erra. Beleza, entende? Mas tem pessoas, gente, que é o que eu falei essas últimas duas leituras, tem pessoas que são muito malignas. E aí é muita pretensão, sabe? É, é muito assim, é muita cara de pau, eu acho, das pessoas, falta de noção de alguém achar que a espiritualidade vai parar para aconselhar ela, para ajudar ela a se esquivar de uma coisa péssima que ela fez. Você não vai, entende? Você não vai, pelo contrário, você está aí ouvindo e perdendo seu tempo com coisas que é a espiritualidade, ó, cegando você. Vai lá, joga a moto em cima daquele cara lá. Aí depois, ó, você se ferra por conta daquilo lá, que na sua cabeça era uma coisa muito inteligente de se fazer. Mas não é, entendeu? Ah, vão matar a mãe de fulano. E aí aquele ato ali se torna a maior, nem vou falar a palavra, a desaça da sua vida. Entende? Por você não ter essa consciência que eu estou falando, que você é insignificante, gente, na Terra. A sua opinião é insignificante, o que você pensa é insignificante, a não ser que você faça algo altruísta com isso, entendeu? Se você está dentro da sua casa dando a sua opinião por aí, você entende? Não faz diferença nenhuma. Não vai fazer diferença. Porque é o que, ó, o carro, tá vendo? A espiritualidade, gente, ela fala com quem a busca. E como eu tô te falando, essa médium e inúmeras outras pessoas que eu já vi falam a mesma coisa, falam, mano, eu não entendo, a gente até pra gente que tenta, sabe, estudar, não sei o quê, porque eu não busco, gente, assim, eu não busco o caminho de santidade, eu não acho isso uma coisa meio plausível, assim, entende? Não acho. Pra mim, essa ideia de santidade, por exemplo, inclusive em relação aos santos, sabe, assim, ai, de Maria ser virgem, BBB, não que ela não seja, gente, entende? Eu não vou colocar isso em xeque. Mas eu estou falando que você vê que na Igreja Católica essa coisa do cristianismo quando surgiu lá com essa coisa meio do catolicismo que virou catolicismo depois, que foi uma forçação de barra muito grande de assim, ai, a pobreza é uma coisa linda, né? Jesus foi pobre de Maré de Si. Ai, a santidade. Por exemplo, vocês sabiam que os padres, gente, eles nem sempre não puderam casar. Os padres podiam casar. Então, de onde que saiu essa ideia, entende? De que você, para ser santo, por exemplo, você tem que ser puro e casto, etc. Isso não existia. Os padres, existem igrejas na Itália, eu já vi um documentário sobre isso, que igrejas muito antigas, que quando eles foram escavar
enfim, eu não sei se foi fazer manutenção, alguma coisa, acharam inúmeros corpos de fetos no quintal, de bebês, entende? Que as freiras faziam um aborto depois que essa regra mudou, né? Porque por que que o padre parou de casar? Por que que foi proibido o matrimônio? Porque os padres, a igreja sustentava o padre, correto? Beleza. Então, consequentemente, sustentava a família de cada padre. E isso, conforme foi se expandindo, não se tornou viável. Por exemplo, você vê o Uber, né? O Uber antigamente, quando ele chegou, ele dava água e não sei o quê. Lembra disso? Bala. Hoje você entra no Uber, só falta a pessoa dar um tapa na sua cara. Entende? Tem coisas que elas são viáveis em pequena escala. Quando vai aumentando, não são mais viáveis. Entendeu? Então, essa ideia que se tem de santidade, sabe? Da pobreza, da humildade, isso aí é tudo balela, entende? Isso aí foi uma forma de controlar as pessoas. E aí é o que eu tô falando, assim, a gente está indo em 2026, gente, tem coisas assim, que inclusive é o que falou na leitura. Tem coisas, cara, que você não precisa ser esperto, gente. Você não precisa ser da espiritualidade. É só você parar e observar, sabe? Tem coisas que só você parando e olhando, você entende como o mundo funciona, gente. Você vê, sabe? Você não, é o que eu estou falando. Aqui, o que a espiritualidade para mim está falando muito hoje é sobre, e a leitura que eu vi ontem, minha mesmo, de 2 meses atrás, falava sobre escolhas e consequências, sobre a lei de causa e efeito, entende? Fisicamente falando, é isso. Tudo tem uma ação e uma reação. Ação e reação, né? Então, por exemplo, um objeto que está parado, não é isso? A lei da inércia, né? Um objeto que está parado, ele tende a permanecer parado. O objeto que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, não é isso? Tá vendo? O carro aqui tá saindo, ó, tá forte o carro e os enamorados. Os enamorados falam desse momento de pausa, de escolha, de decisão, entendeu? Do uso sábio do livre-arbítrio, de respeitar normas, entende? Você tomar decisões de forma coerente, baseado nas normas, igual aqui é Adão e Eva. Adão e Eva, gente, o que que foi que falaram? Você pode fazer tudo. Não come dessa. Assim, gente, uma analogia, porque nessa história aí, pelo amor de Deus, né? A gente tem que entender que isso aí é uma coisa, como fala? É tipo uma parábola, entende? Porque é o que eu tô falando. Se você não acredita em espírito, você acredita numa cobra que fala? E numa maçã que fez uma pessoa ter vontade de botar uma roupa? Entende, gente? Aí é o que eu falo pra você, dessa ideia, disso que eu estou falando, assim, que existe uma distorção muito grande dessa questão assim, ah, não, espírito não existe. Ah, beleza, uma cobra falante existe. Uma pessoa que andava pelada, depois dela comer uma maçã, uma fruta, ela quis botar roupa. Sabe, assim? E aí quando você fala de Exu, ah, não, não existe. Ah, de espírito? Não, não existe, é maluco. Uai, então existe cobra que fala, existe pão que cai do céu, tudo isso existe, mas espíritos não existem. É uma coisa assim, gente, sabe? É o que eu tô falando. É uma coisa infantil, entende? É o que eu estava falando. Existem as religiões e existe a espiritualidade. O que que é religião, gente? Por exemplo, ó, eu faço um monte de coisa aqui que é um pouco de cada coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada espiritual. Entende? Que eu estudei, que eu aprendi. Se você gosta, se você não gosta, se você concorda ou não concorda, beleza.
mas eu tenho as minhas práticas que são minhas e funcionam para mim. Aí vamos supor que é o que aconteceu com a Umbanda, gente. A Umbanda existia? Sempre existiu a Umbanda? Não existiu. O que que é a Umbanda? A Umbanda, um médium começou a receber as instruções do que fazer. O que que aconteceu com Moisés? O que que aconteceu com Abraão? Não foi isso? Abraão, ele estava lá de boas no deserto. Uma voz falou, filho, olha só, eu vou criar aí uma nova forma de, de se cultuar o divino e etc e tal, e você vai ser o meu, você que vai desbravar esse caminho, você que vai levar essa mensagem. Ele fez isso com Moisés, entende? Inúmeras pessoas, com Paulo mesmo na Bíblia, não é? Paulo não, porque Paulo, de certa forma, Paulo que estrutura a igreja cristã como a gente conhece hoje, foi Paulo. Tanto que eu falo que eu acho muito estranho, assim, que na Bíblia fala que Pedro era a pedra que construiria a igreja, né, e etc e tal. Que ele seria a fundação da igreja. Ele realmente é, literalmente, porque ele está onde ele foi crucificado, o Vaticano foi construído em cima. Nesse sentido, beleza, acertou. Mas quando Jesus fala isso, ele não fala sobre isso. Eu entendo que quando Jesus fala que Pedro ia ser a base da igreja, a pedra fundamental da igreja, é realmente a base. O que ele tinha para passar seria o que construiria a base da igreja. No entanto, quem tem mais livros escritos é Paulo. Pedro tem um, né? Eu acho que tem dois livros, né? Eu acho que tem Pedro um e 2, segunda e primeira Pedro, primeira e segunda Pedro. Entende? E aí eu falo, gente, eu não sou de uma religião cristã específica. Mas assim, ninguém vê isso, não, sabe? É isso, gente. A Umbanda, um cara chegou e falou: Ó, você vai fazer tal coisa. Os fundamentos, foi passando o fundamento isso, os pontos. No Candomblé, a mesma coisa. E pessoas foram indo naquilo. Tanto que não se fala que hoje a Umbanda, a Umbanda, ela embranqueceu. Ela foi sendo embranquecida para quê? Para se tornar mais aceita pelos brancos. Então tem essa coisa dos santos, entende? Porque, gente, assim, eu não sei, né, se vai ser polêmico isso. Mas o que os mentores falam comigo é assim: não existe sincretismo, entende? Não existe sincretismo. Tenho Nossa Senhora que é sincretizada com o Oxum, mas não é a mesma coisa, entende? Nossa Senhora é Nossa Senhora, Oxum é Oxum, são energias totalmente diferentes, entende? A egrégora, entende? As egrégoras são diferentes. Por quê? Porque uma é uma santa, a outra é uma orixá, é uma força da natureza. Uma deidade africana, compreende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na Umbanda existe essa relação. Por quê? Porque não se podia ter as imagens das deidades negras. Gente, se hoje, 2026, a gente tem algumas figuras negras de relevância por aí, né? Eu vi, por exemplo, que a primeira mulher negra a se formar como jornalista no Brasil é uma jornalista da Globo. Eu vi uma história dela lá contando que ela foi a primeira, gente, a mulher não tem menos de 50 anos, entende? Então você pensar que até 50 anos atrás uma mulher negra não estava na área de direito, entende? Você vai achar que poderia ter imagens de Oxum, de Xangô, de Exu, e que as pessoas iriam lá de bom grado ver isso? Não iriam, mano, não iriam, nunca queriam, entende? Então, a espiritualidade, gente, não tem a ver com religião, entende? Ah, beleza, no meu centro tem que acender uma vela vermelha e preta para Exu, obrigatoriamente não pode ser uma vela branca. Beleza, no seu centro, como eu estou dizendo, na sua religião, na forma como foi codificado, entende? Nas regras, porque as religiões, gente, elas têm preceitos, regras, entende?
para ninguém sair fazendo o que quer ser feito. E é daí que eu falo que existe no esoterismo, a gente tem a linha dos feiticeiros e a linha dos bruxos. O que é a linha dos bruxos? Os bruxos são esses que seguem meio que alguma coisa pré-estabelecida. E o feiticeiro não. O feiticeiro ele desbrava, entende? Ele estuda, ele traça o próprio caminho dele, compreende? Então tem pessoas que vêm para cá e que precisam disso, que precisa de alguém no ouvido dela falando, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Entende? Tem outras pessoas que não precisam, porque têm uma visão de que não é assim, não é preto no branco. Entende? Entre o preto e o branco, gente, existe muitas cores, né? Inclusive. Enfim, é sobre isso que eu queria falar aqui. Por quê, gente? Porque assim, primeiro, eu acredito que cada pessoa se conecta com a espiritualidade de uma forma, entende? A minha forma de me conectar com e quando eu vejo, gente, depois, as minhas leituras de 2 meses atrás, quando eu vi na época, eu não entendia nada, igual eu tô falando aqui hoje. Mas muita coisa aconteceu. E hoje eu entendo. Ontem, inclusive, eu vi uma leitura que para mim faz sentido, antes não fazia, entendeu? Então, cada um se conecta com a espiritualidade de uma forma, cada tarólogo tem uma forma, porque cada pessoa estuda o tarô, gente, de uma forma diferente. É o que eu estou falando. Tem as pessoas que vão pegar aquele livro ali, os livros que vêm, e vai ler de cabo a rabo e decorar. Não, o imperador, entende? O enforcado é uma carta na posição normal. TTT. Eu não sou essa pessoa, eu não sou uma pessoa desse tipo, entende? Para mim, a coisa acontece aqui, ó, vivendo, ao vivo. Eu preciso sentir, estudar para mim não adianta, entende? E aí, assim, tem um monte de gente que mexe com a espiritualidade por aí, tem um monte de tarólogo por aí, tem um monte de reikiano por aí, tem um monte de tudo. Então, assim, o que que eu tenho que fazer? É o que eu quero, é o que eu vivo tentando explicar, gente, que é a linha de raciocínio que eu sigo hoje. Assim, eu tenho que me preocupar em seguir o meu caminho de forma coerente em busca daquilo que eu acredito que é para mim. Se no meio do meu processo pessoas vierem me criticar, isso é um problema delas, entende? Não diz respeito a mim. Eu tenho que fazer o que eu quero para chegar aonde eu espero chegar e fazer e ter a convicção de que tudo que eu faço eu estou fazendo com a minha verdade. Então, se alguém não gostar da minha leitura, faz com outro. Assiste o outro, entende? Eu não estou chamando, gente, pessoas para assistir meu vídeo. Eu não estou colocando publicidade nos meus vídeos justamente por isso, porque eu faço o que a espiritualidade me pede, que é fazer o vídeo e gravar. É isso. E quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, não escuta. Se tiver uma, duas, três, 10 visualizações, gente, não me importa. Entende? Inclusive, eu passei 2 meses sem fazer por isso. Não é algo que eu estou fazendo para ganhar dinheiro. Entende? Não é isso. Então, assim, ai, fulano, eu acho que fulano é melhor. Então você faz com fulano, entende? Ah, eu não gostei, porque as minhas leituras, elas se confirmam, entende? Só que às vezes você não tem, talvez, mentalidade, conhecimento suficiente para entender o que eu estou falando, a forma como eu estou falando, os conceitos que eu estou falando. Talvez você está preso ainda nessa questão que eu estou falando das regras da religião. Você acha que a espiritualidade fala de uma forma, e a espiritualidade, gente, ela não depende de você, do que você acredita, compreende? Não importa se você acredita ou não no tarô. Não importa se você acha que o tarô deve ser lido, que a carta fulana de tal tem isso. Isso não importa. O que importa é o resultado, entende? Os métodos não importam. O que importa são o que mostram a o que mostra, gente, o poder de um método é o resultado dele. Você pode achar, por exemplo, é o que eu falo. Você tá aí, você que acha aí que as coisas que eu faço são sem sentido. Eu estava falando isso aqui esses dias. Você que acha que a forma de eu cultuar os meus Exus está errado. Aí eu pergunto para você, você que cultua certo, a sua vida tá como? Você tá milionário? Você que se diz
um grande sabedor da Umbanda, do Candomblé, de não sei o que, da magia, bebê. Você é um popstar, você é famoso, você está com 10 milhões na conta, a sua vida está como? Porque talvez então você também não esteja cultuando o seu Exu errado, ou talvez você não seja uma pessoa que tenha mérito, entende? Talvez você cultue um Exu que nem sabe, que você acha que é um Exu e nem é, porque não é você que falou o que é que anda com você. Foi uma pessoa que virou e falou: você tem Exu tal. Você não descobriu o seu Exu. Não foi ele que se apresentou para você. Foi alguém que te disse quem ele é. Foi alguém que te disse que você tem Exu. Talvez você tem preto velho forte, tem cigano forte, tem pombogira forte, mas você cultua o seu Exu porque disseram que você tem que fazer isso e você não sabe. Entende? Então, gente, não se enche um copo que já está cheio. Já ouviu esse ditado? Não se enche um copo que já está cheio. A pessoa que vai procurar, para mim, a espiritualidade e o tarô, ela tem que ter noção do quê? Que ela não sabe tudo. Porque se você soubesse tudo, por que que você precisa de uma leitura de tarô? Entende? Por que que a espiritualidade, gente, tentaria falar algo para você que você já sabe? Entende? É o que eu falo para as pessoas. As leituras, gente, elas vão fazer sentido. O tarô, ele vai trazer aquilo que você não sabe, aquilo que você não vê. Porque se você visse, você não precisaria de tarô. Não é uma coisa meio burra? Mas é isso. Então, assim, se você, gente, quer, de alguma forma, ainda que seja como espectador, sabe? Você acompanhar o trabalho de alguém da espiritualidade, das duas, uma. Ou você tem a humildade, sabe? Humildade, se colocar no seu lugar, respeitar o trabalho dos outros, entende? Respeitar o que os outros estão fazendo, porque é o que eu estou falando. E isso envolve, gente, coisas muito sérias, entende? Você ter a sua opinião sobre mim, eu não me importo, compreende? Outra coisa é fazer os movimentos que a gente vê que são feitos por aí de perseguição, principalmente de pessoas que se dizem cristãs. E a gente sabe que essa época da quaresma, os cristãos eles ficam doidos para malhar outro Judas, né? Todo ano eles querem arrumar um outro Judas para crucificar, né? Um outro Jesus, na verdade, né? Porque Judas, ninguém fez nada com ele. Judas, quem, ó, foi ele mesmo. Porque se não tivessem feito, ele estaria por aí. Entende? Quem fez foi que fizeram com Jesus. E todo ano eles querem pegar alguém para botar a culpa de tudo que eles fizeram de errado no dessa pessoa. Todo ano, nessa época da Páscoa, né, que eu falo que é uma vergonha, que assim, eu não entendo como pessoas que se dizem cristãs, como esse homem aqui, que todo domingo está na igreja com a Bíblia embaixo do braço, tem a capacidade de, nem na época da quaresma, entende, gente? O ano tem 365 dias, a quaresma dura 40. Nem esses poucos 40 dias que os cristãos deveriam entrar nesse processo de conscientização, de abdicação, de reflexão, de compreender os fardos que a vida dá pra gente, porque foi isso que Jesus foi fazer. Jesus foi se preparar para ser morto, gente. Você vê o quê? Eles perseguindo, aí chegando a Sexta-feira Santa, tá todo mundo fazendo torta, entende? Ah, tem que passar com a família. Não, você não vai vir passar a Páscoa com a família? Uai, vocês passaram o ano inteiro, ó, um no rabo do outro, e aí porque é Páscoa, tá tudo bem? Entende? O cristianismo, gente, infelizmente, as religiões, de forma geral, até mesmo essa coisa de centro, virou isso. O que que é você ser humanista? Você está no centro toda sexta-feira. O que que é você ser católico? Você está na missa 40 minutos todo domingo. O que que você é ser cristão? Você levar, ir para a igreja e obrigar os seus filhos como se fosse um trabalho, sabe? Uma coisa assim. O importante é estar lá, sentar e voltar para casa e fazer tudo como você sempre fez. Não é você se aprofundar na doutrina, no conhecimento, na visão que aquela religião tem para te passar, no ensinamento que tem para te passar. Entende? Então, é o que eu estou falando. Antes, a gente podia falar que os cristãos eram os perseguidores. Hoje, não tem isso. Hoje você vê kardecista, perseguidor.
Você vê um bandista perseguindo o bandista perseguindo católico, um bandista perseguindo o crente, você vê católico perseguindo o crente, você vê católico perseguindo o bandista, você acabou isso, entendeu? Não tem mais, não existe mais essa fronteira, não existe mais, tá? Então é isso. Eu espero, cara, que assim as pessoas em algum momento, sabe, gente, amadureçam, porque eu não sei assim o que que aconteceu. Eu não sei em que momento a humanidade se perdeu, mas eu vejo a atitude das pessoas e parece realmente assim que as pessoas emburreceram, sabe? As pessoas se deixaram se idiotizar, pararam de pensar, as pessoas estão agindo, gente, como crianças. É cada situação de vergonha alheia que eu vejo, sério, todos os dias. Coisas muito, muito vergonhosas de pessoas que deveriam ser exemplos, de pessoas que deveriam estar cumprindo a lei e não descumprindo, de pessoas que deveriam estar educando os seus filhos do que não fazer e não incentivando eles a fazer o que está errado, entende? De centros espirituais que se dizem fazer caridade, discriminando, excluindo, maltratando, estimulando essa questão da guerra espiritual, sacou? Do medo. Gente, qualquer pessoa que chegar perto de você com essa ideia de que, ai, macumba, eu vou fazer uma. Entende? Essa pessoa não tem nada de caridoso nela. Uma pessoa que que tentar te botar medo, entende? Em relação a, vou fazer uma macumba para você. Isso não é alta espiritualidade, não é de forma alguma. Não é. A espiritualidade nada tem a ver com medo, gente. Nenhum tipo de espiritualidade elevada. Eu não vou nem falar de trevas e de luz, porque até espíritos de baixa vibração que estão em locais mais trevosos, eles conhecem as leis espirituais, tá? E esses que conhecem, que tem algum tipo de evolução, se você quer fazer algo ruim, eles falam para você, se você fizer, você vai pagar. Eles não deixam você sair fazendo por aí. Exu não é brincadeira palhaçada, não, gente. Não é porque você tem Exu, que o pessoal fala que Exu é o diabo e não sei o quê, que você faz o que você quer por aí, não, que Exu te deixa, não. A primeira pessoa a ser cobrada vai ser você, sabe por quê? Porque se você tentar fazer um mal para alguém, usar o seu Exu para fazer um mal, ele está também decaindo na evolução dele, porque os espíritos estão aí sendo doutrinados, vocês sabem, né? Eles são espíritos que estão sendo resgatados, que estão criando consciência. Então ele não pode regredir, ele tem que evoluir. Então, é igual. Eu falo que existe, eu já percebi que existe essa vertente, né? Dos Exus, que são os meio que guardiões mesmo, mentores, e tem essa coisa que as pessoas falam que você tem que dominar eles e, entende? Adestrar Exu. Aí é o que eu tô falando pra você, gente. Se você pega um pitbull, e aí você resolve que esse pitbull tem que ficar com fome, porque senão ele não vai fazer tal coisa. Ele tem que ficar com sede. O que que você acha que vai acontecer? Ele vai tomando ranço de você. Ah, mas ele está preso. Beleza, mas ele pode se soltar, entende? Porque ele é um ser espiritual. E a hora que você der um mole de se soltar, você acha que ele vai em cima de quem? De você ou alguém que ele possa causar dor, entendeu? Afinal, eles mesmos falam que esses espíritos são o diabo. Então, o diabo é o quê, né? Esse arquétipo de diabo, né? Que dizem, compreende? Então é isso, gente, ó. Fui, falei um monte de coisa, mas é isso aí, tá? Beijos.